Yeah. 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 Fala galera, Sinalizando o Reino, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, episódio número 48, e você já vai entrar aí dando aquele like pra gente, dar aquela moral. Hoje a gente está num formato diferente, estamos aqui dentro da nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Itaboraí. Nós estamos dentro da Conferência Sinalizando o Reino 2023, e a gente vai falar um pouquinho aqui com o pastor Felipe, com o nosso amigo Dino, e eu tenho certeza que vai ser um papo de qualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura do reino dentro do tema da nossa conferência esse ano. Eu tenho certeza que vai ser benção. E você já pode pegar esse link aí, né, do nosso podcast, já mandar para a galera aí, para seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser benção. E você que não consegue ver pelo YouTube e prefere ouvir só o nosso podcast, você pode ir lá no nosso Spotify. Hoje a memória tá bem cativada, mas vai funcionar. Você pode ir lá no Spotify e colocar lá podcast Sinalizando, você vai achar lá os nossos episódios anteriores e aí você pode ser abençoado com a nossa playlist, tá ok, produção? Mais uma vez, obrigado. David tá aí. Tem uma galera aqui, gente, vou falar aqui, gente, sejam bem-vindos, vocês falam, ei, pra ficar legal, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Oi, galera! Show de bola, viu? Tá tudo combinado, gente, tudo certo. Se apresenta aí pra gente, pastor Felipe, depois o Dino, por favor. Olá pessoal, tudo em ordem? Então, eu sou Felipe Wilson, eu preciso sempre dizer que eu tenho um nome composto estranho, né? Felipe Wilson, graças a meu pai que fez esse favor para mim. Eu sou pastor de jovens e adolescentes na Primeira Igreja Batista em Venda das Pedras. E tamo aí, sou casado há 17 anos. Tem que mandar beijo pra esposa, né? Isso. Beijo, amor da minha vida, você é uma mulher linda e cega e graças a Deus por isso. Glória. Tenho um casal de filhos, um meninão de 15, vai fazer 16 agora em dezembro, e a minha pequenininha de 6 anos, Laura, Christian e Laura. E é isso aí, sou professor de língua portuguesa, tô na luta aí para conquistar o meu mestrado, mas é muita ralação para conseguir esse título que eu tô tentando aí, a gente tá na luta. A gente geralmente no podcast fica nervoso. Quando tem professor de português, então, sentado na mesa. Isso, eu vou ser o primeiro que vou falar errado aqui. Tô sentando aqui, cara. Vou tentar me segurar aqui, porque Mas isso não. a gente fica nervoso, né, pastor? O pastor Leandro tá aqui com a gente fica nervoso, o microfone, a gente fala cada coisa aqui, vou te contar, hein? Fica à vontade, meu amigo. Olá a todos, né? Meu nome é Dino César, mas é uma longa história, não vou entrar nela agora. César não faz parte do meu nome, mas eu sou mais conhecido por César do que por Dino, tá? Para vocês saberem, eu nunca ouvi meus pais me chamarem de Dino, só César. Então, esse é o meu nome. Tenho uma família linda, sou casado com a Carla, tá ali fora, não tá aqui dentro agora. Pai de 3 filhos, né? O Aleph, a Maria Eduarda e a Carol. Carol muito conhecida por todos aí, que canta, louva, uma levita aí. Meu filho mais velho já não está mais aqui, né? Ele já está na eternidade. E hoje eu faço parte da Igreja Batista Atitude, que aqui em Itaboraí está com um ponte, aqui em Itaboraí. É uma célula que cresce, vira um ponte, e está caminhando aí para se tornar aí uma igreja, né? Amém. Fiz faculdade, mesmo o seminário teológico do pastor Rafael fez, né? Fizemos parte da mesma turma, Infelizmente, mas tivemos os mesmos professores. E hoje, mais uma vez, eu estou cursando outra faculdade de teologia. Dessa vez na Unicesumar. E estive lá hoje já fazendo uma prova. glória. Vai deixando a gente o careca cada dia mais. Os fios da barba já ficando brancos. Você falou que eu cheguei aqui atrasado, mas porque eu estava fazendo prova. Pronto, tá perdoado, meu, tá perdoado. Tava estudando para conversar com a gente aqui. É isso aí. Vamos conversar aqui, nosso bate-papo, a gente tá com a galera aqui. Quem quiser fazer pergunta, né, no meio da conversa, só levantar a mão. Tá sem microfone, mas a gente escuta, a gente repassa aqui a pergunta para os nossos convidados. A gente está nessa caminhada do podcast desde 2021. Esse é o episódio já 48, né? Já falei com você em off aqui, né? O prazer que a gente tem de sentar à mesa, de conversar com as pessoas, de ouvir. E é isso mesmo, é um bate-papo, é uma conversa, a gente não é dono da verdade, né? Isso é bom deixar bem claro, a gente não está querendo aqui ser melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. A gente vai colocar nossas impressões, nossas posições,
e para que a galera reflita, para que a gente possa acrescentar, para que a gente possa somar de alguma forma na vida da galera. A gente está falando sobre cultura, né? E aí, eu gosto sempre, quando tem um tema, a gente colocar um fundamento, né? Colocar um chão aí sólido para que a gente possa caminhar tranquilo, para a gente poder entender o que é cultura, até a gente chegar ao que é cultura do reino. Então, eu trouxe aqui uma cola do Dr. Google para a galera, para a gente entender o que é cultura. Eu vou ler aqui bem rapidamente, é pequenininho, para a gente se situar, para depois a gente entrar na questão da cultura do reino. Cultura é compreendida como comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, comidas típicas, religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas sociologia e antropologia, a cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados, valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente ou intencionalmente pelo homem, ou seja, de uma maneira natural ou não natural. A origem da palavra cultura, eu já falei aqui para a galera aqui, vou repetir, vem do latim, do colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. Ok? Agora, preste atenção nessa frase aqui. Você que está aí ouvindo o podcast, você que está aqui com a gente. Os elementos que compõem alguma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim, então, uma identidade cultural. Eu já lanço logo a primeira pergunta, logo para chutar a porta, logo já entrar bonito. Vocês acham que a gente tem vivido hoje na igreja, de forma geral, aqui a gente não está falando especificamente de denominação ou igreja qualquer, falando igreja, né, geral, que a gente tem perdido a nossa identidade cultural, e aí quando falo identidade cultural, identidade de reino. Sabemos que nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. E eu creio dessa forma, nós quando nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação. E agora os nossos valores, os nossos pensamentos, a nossa vida é direcionada por Deus numa identidade nova, ok? Vocês acham que a gente tem perdido isso? Aí vocês ficam à vontade aí para cada um se posicionar para falar. Como é que vocês colocam isso aí? Para o ímpar. Então, quando a gente pensa em cultura, eu gosto dessa ideia e eu tenho uma metáfora que eu acho que cabe muito bem para essa questão, para a gente entender o que é cultura. Se na minha família, na minha casa, todo mundo dorme de meia, é um costume da minha família. Se Itaboraí inteiro dorme de meia, é a cultura daquele lugar. Então a gente precisa pensar que aquilo que é feito na CIB de Itaboraí não é uma cultura cristã, vamos dizer assim, porque se só acontece aqui, é um costume dessa igreja local. Quando você pensa em expandir, quando é algo que vamos pensar nas igrejas batistas, você perguntou sobre a igreja de Cristo, né? Mas eu estou tentando expandir essa logística aí. Uhum. Quando a gente pensa nas igrejas batistas, a Associação Batista pensa, é algo específico da Igreja Batista ou das Igrejas Batistas de Itaboraí. Uhum. E quando eu penso em reino, é algo que é comum a todos, independente de denominação, independente de local onde esteja. O que eu faço aqui, se é reino, tem que acontecer em qualquer lugar do mundo. Agora, como eu faço, isso pode variar. Pode ter variações. Por quê? Porque a igreja está inserida numa sociedade. E essa sociedade ela tem uma identidade cultural, independe da questão religiosa. A igreja está inserida numa sociedade que tem uma cultura. Só para vocês especificar aqui bem rapidamente. O meu sogro, desculpa estar te expondo, querido. Eu te amo, sogro. Ele foi excluído da igreja 4 vezes quando jovem. Isso na década de 70. E qual é o motivo? Ele jogava bola. E aí ele jogava futebol na quinta noite e era excluído na próxima assembleia porque era pecado. Ah, sim. E aí ele ia pedir reconciliação na próxima assembleia e na outra semana ele jogava bola de novo e aí depois ele tá... E assim foi por 4 vezes, porque era uma questão cultural daquela época. Uhum. Não se podia jogar bola, crente não podia jogar bola, mulher não podia usar calça, bateria não se podia ter na igreja, porque era coisa do diabo. E aí, é errado, não é errado? É cultural. Uhum. Sim. A gente não tem como definir isso. A gente não tem como
posicionar isso. O tempo vai passando, a sociedade vai mudando, e hoje a gente tem os missionários da bola. O que há 50 anos era pecado, hoje é instrumento de evangelizar, Hoje o rock and roll né? era E aí a gente... mudou, deixou de ser certo para ser errado? Não, era cultural. Uhum. Agora, princípio, vamos agora trazer para a cultura do reino, né? boa. Princípio, valor da palavra de Deus, isso é inegociável. E aí a gente tem de separar Bacana. isso. Aí, entrando na sua pergunta, se a gente tem perdido essa identidade do reino, eu acho que a gente tem confundido o que é cultural do que é princípios e valores ou cultura do reino. Ótimo. E aí, quando a gente mistura isso, a gente começa a negociar e a naturalizar coisas que não são naturais, com essa justificativa. Não é problema nenhum hoje a mulher usar calça comprida. Assim como não é problema nenhum hoje uma mulher botar um véu, porque é uma questão cultural, de uma determinada denominação. Agora, mentir é errado. Independente se eu estou de calça, se eu estou de véu, se eu estou na bateria, se eu estou jogando bola. Então, e aí a gente negocia, Entendi. né? E essa questão de negociar o que é princípios e valores enfraquece essa cultura do reino, porque a gente misturou tudo. Tá tudo misturado. E eu acredito que seja por falta de conhecimento da palavra. Muito bem colocado. E, por exemplo, esse dia eu tava assistindo no Instagram ali, no Heroes, né? E o pessoal lá da igreja na África indo entregar as ofertas, né? E lá, e naquela música, eles entrando dançando e cada um levando aquilo que ele colheu, né? Literalmente levando para casa do Senhor, né? Aí um levava grão, outro levava fruta, e naquela alegria, naquelas cores que eles têm, né? Naquela forma cultural ali, daquele ambiente de adoração. E aí encaixa muito bem o que você falou, eu lembrei na hora. E assim, eu vendo no Instagram, assim, me alegrando, pois que legal. Então, assim, é uma realidade cultural diferente, mas a essência É a e mesma. o princípio é o mesmo. Aí quando você fala que é reino. Ótimo, muito bem colocado. O pastor Felipe falou muito bem sobre a mudança, né? A mudança que acontece ao longo dos tempos, né? E quando Deus ele separa um povo para si, né? E quando ele chama esse povo, ele tira esse povo do Egito, ele começa a estabelecer leis para esse povo, começa a estabelecer princípios para esse povo, né? Então, assim, para que esses princípios, essas leis? Para que eles fossem diferentes dos cananeus, do povo onde eles estariam indo habitar lá, basicamente na mesma terra, né? Ou seja, o modo de se comportar, o modo de adoração, teria que ser totalmente diferente dos cananeus. E você está falando sobre a gente ter perdido essa identidade. Eu acredito que a igreja hoje, né? Eu não vou generalizar aqui e falar da igreja no total, né, mas uma boa parcela da igreja, ela tem mesclado, né, a sua identidade, né, com o mundo, né, fazendo com que coisas que são culturais ou normatizadas no mundo, não somente a sociedade, mas que sejam trazidos para dentro da igreja numa naturalidade, uma normalidade. E eu posso falar aqui, citar como exemplo, as ideologias que a gente tem hoje, né? Tantas ideologias, tantas coisas que tem batido a nossa porta, nós como sociedade, Uhum. né? E muitas vezes a igreja, né? Mais uma vez eu falo, não todas as pessoas, mas acabam abraçando esse tipo de ideias, né? E muitas ideias que são totalmente contrárias à Bíblia. E mais ideias que transformam a sociedade, a cultura, que moldam a cultura, né? Que vão mudando, que vai modificando ao longo do tempo, né? E a igreja sem querer, ou sem perceber, ou algumas pessoas até querendo, né? Abraçam isso, né? E eu posso citar aqui, obviamente não falando diretamente contra as mulheres, tá? Mas o movimento feminista. O movimento feminista, ele é algo que ele acabou por entrar no coração de muitas pessoas. E muitas pessoas hoje, muitas mulheres principalmente, né, que eu estou falando diretamente do movimento feminista, somente usando como exemplo aqui, tá? Mas que abraçaram essa ideia, né? Abraçaram essa ideia e defendem, né, muitas ideologias que nasceram do feminismo. Ou seja, e algumas delas, como eu disse,
totalmente contrárias à palavra de Deus. E essa... Perdão, pode ser. Pode falar. Não, isso aí, você está aqui no livro de Malaquias 3,18, está escrito que outra vez virão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, sabe? Então existe uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Existe uma diferença. Mas às vezes a gente tem se parecido demais com o mundo, abdicando, né? Abrindo mão daquilo que a palavra traz para nós, né? É um desafio para nós viver aquilo. Não estou me colocando aqui como alguém perfeito, não. Mas se fosse falar de imperfeição, minha esposa está ali, né? Ela poderia dizer de 0 a 100 em 1 segundo, né? Sobre todas as imperfeições Quer falar? que existem em mim, né? Tá bom. Ela vai preferir nem falar, né? Porque assim, mas a gente está lutando, a gente está buscando se parecer mais com Cristo, Isso. né? E se parecer menos com o mundo, né? A proposta do Sinalizando para esse ano, né, dentro dessa conferência, esse tema, é justamente para trazer essa reflexão. Você falou uma palavra que a gente tem confundido e você usou a palavra, a gente tem mesclado. Tá vendo que interessante? Como que a gente... e às vezes é de forma sutil e às vezes é de forma descarada mesmo. Sem egoísmo mesmo da galera. Falando dos crentes, tá? Falando dos crentes. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes essas ideologias, esses pensamentos humanistas e tal, não são de agora. O apóstolo Paulo passou muito por isso lá no início da igreja lá. E nas suas cartas ele vai combater muitas heresias, muitas ideologias de pensamentos humanos querendo entrar dentro da igreja. E hoje a gente percebe que, assim, sei vocês, mas eu penso assim, cara, eu vou ser um crente, vou ser honesto, vou ser correto em tudo que eu faço, mas aí quando você olha ao redor, peraí, virei o careta, virei o cara quadradão. Então, assim, a gente, muitas das vezes, eu percebo isso, até essa percepção. Por a gente querer ser aceito em meio à sociedade, em meio a uma cultura já estabelecida, aí eu estou falando cultura, né, de um país, vamos dizer assim, de uma cidade, eu mesclo intencionalmente, às vezes, sabendo que está errado, ou muitas pessoas, muitos cristãos estão confusos. Por isso que eu falei da questão da identidade. A gente precisa entender que nós somos de fato do reino. Então aí eu fico assim, caramba, eu sou careta. Eu tô tentando ser certo, honesto. E aí eu tô tentando viver minha vida em santidade, cada dia buscando santificação, viver uma vida melhor, digna diante do Senhor. Mas eu olho pro lado, parece que eu tô remando contra a maré sozinho. Não sei se vocês têm essa impressão. Sim, eu entendo que a gente precisa, sim, conhecer a palavra. Quando eu conheço a Bíblia, quando eu conheço a palavra de Deus, os direcionamentos, os princípios, os valores que estão ali, quando eu entendo o que Deus quer para mim, quem eu sou em Deus, eu consigo estar inserido na sociedade. E aí vem o que Paulo diz, né? Eu não me conformo, mas eu sou um agente de transformação da sociedade, do sistema que eu estou inserido. Eu questiono um pouco a questão da igreja, ou não do posicionamento, mas assim, de como a igreja está inserida nessa sociedade, porque eu penso que a gente às vezes tem buscado lutas que não são pra gente buscar, que a gente tem militado contra coisas que a gente não tem que militar, porque a palavra de Deus é clara nesse sentido. O papel da igreja, igreja quando eu falo sou eu, igreja, é ir pregar o evangelho. E quando eu vejo Jesus, que é o meu Senhor, aquele que eu pretendo ser igual ou parecido o máximo que puder, eu vejo que ele sempre fez isso com muito carinho, com muito amor. Ele sempre chegou para as pessoas, em qualquer situação que ela estivesse, de vulnerabilidade ou de grande poder, e ele ia, o que queres que eu te faça? Vem aqui, vamos caminhar comigo. Olha só, você está errado, mas você está perdoado, vai e não peca mais. E eu vejo a gente brigando, porque eu já ouvi, eu estou na faculdade pública. Sim. Eu estou estudando lá. E aí me incomoda muito a ideia de que eu já ouvi isso em rede social, no Instagram, enfim. Pessoas dizendo assim,
os jovens não podem ir para a faculdade pública porque chegam lá e são doutrinados. Uhum. Aquilo me fere na alma, porque eu penso assim, o lugar do jovem cristão é no mundo, porque ele tem que ser agente de transformação. Eu acredito que a gente atesta que a gente não está dando uma boa base para essa garotada. Verdade. Porque se a gente tivesse dado uma boa base para essa garotada, eles vão estar aqui. E eles não vão se corromper com o que se oferece aí, sabe? Porque eles têm uma base sólida, fortificada na palavra de Deus. Eu tenho um monte de crítica a todas essas ideologias, mas eu também critico a minha, não vou dizer denominação, mas o papel da igreja nesse sentido. Por que eu penso isso? Porque a gente precisa analisar, eu entendo dessa forma, nem tudo, ou melhor, eu posso reter as coisas, até aqui eu posso caminhar, isso aqui faz sentido até aqui. Quando, obviamente, vai de encontro à palavra de Deus, eu tenho que recuar, não, aí já não dá mais, né? Eu tenho que ir até aqui. Lá na faculdade tem uma placa de banheiro unissex. Não é lá que eu vou. Eu vou no bissex, naquele jeito. Por quê? Porque fere aquilo que eu acredito como princípio, fere a cultura do reino. Isso aí. Mas é a cultura que está sendo implantada. E a igreja precisa militar contra? Precisa. Como? Com amor. É isso que eu questiono, porque eu chego na minha sala de aula, com os meus colegas de trabalho, na faculdade, e se eu digo que eu sou crente, antes de as pessoas me conhecerem, acabou a relação. Eles pintam a gente como se fosse a pessoa mais intolerante, a pessoa mais grosseira, a pessoa mais extraterrestre. E eu fico assim, caramba, aí a gente está vivendo um contexto hoje, igreja ou cristãos, que a gente tem que a gente tem que, por enquanto, de primeiro momento, omitir a nossa fé, quem nós somos, porque as pessoas precisam conhecer. Já pode ser um amigo meu, falou assim, pô, você é pastor, cara? Eu sou. Porque ele descobriu nas minhas redes sociais. E agora, como é que eu faço? Eu faço o quê? Pô, eu gosto de você. Eu falei assim, que bom. Não, mas eu não gosto de gente crente. Eu falei assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acabar a nossa relação? Você vai ser intolerante? E aí ele, não dá isso aqui. Fui padrinho de casamento deles, isso teve na igreja católica. E aí mas assim, não muda quem eu sou, os princípios. E quando eu entrar na casa dele, eu não vou precisar abrir a Bíblia e dizer um monte de coisas sobre a palavra de Deus. Porque o meu testemunho, eu não vou saber quem foi que falou, porque eu sou muito ruim disso. Mas tem aquela frase que eu gosto muito, pregue, pregue, pregue. Se for preciso, use palavras. Então a minha vida precisa testemunhar da palavra de Deus. Uma canção fala isso, né? Você tem que ser a Bíblia que o mundo vai ler. E a gente não está sendo. Porque eu olho para Jesus, Jesus ele foi totalmente rigoroso em relação à luta contra o pecado. Muito. Ele não passava a mão, mas ele foi totalmente cuidadoso, generoso, amoroso com o pecador. E a gente precisa desconstruir isso, sabe? Eu tenho muita dificuldade com qualquer tipo de violência, muita dificuldade, seja ela verbal, oral, e eu digo isso porque eu aprendi, porque eu já bati muito no meu filho, por exemplo. E eu falei, e hoje eu pago terapia para poder tratar dele e de mim por tudo isso que a gente fez. Mas eu não gosto disso. E aí eu acho que a gente tem sido violento na nossa fala, violento na nossa conduta, e a gente tem afastado as pessoas. Tem sido difícil pregar o evangelho hoje por conta disso. Eu gosto quando a gente pode chegar. Eu tô falando pra caramba, né, gente? Que eu posso chegar e eu sonho com isso, sabe? Eu sou terminantemente contra o aborto. Terminantemente contra, porque senão eu vou ter que rasgar a Bíblia e largar isso aqui. Mas a maneira que eu vou militar contra, Felipe, não ela no Congresso, é com essa mulher que tá pensando, fala assim, vem cá, minha querida, que você está gerando tem propósito, o que você está gerando é vida, o que você está gerando Deus já desenhou desde antes de nascer, de ser concebido já está todos os dias. Não faz isso não. E aí, no diálogo, na conversa, no que queres que eu te faça, sabe? Vem cá, eu vou te abraçar. Porque a última coisa que uma pessoa vai abortar, a última coisa que a pessoa que está lá enchendo a cara na droga, sabe? Que ela quer ouvir você vai pro inferno.
E se ela vai para o inferno, não precisa ser com a minha palavra, não precisa ser com o meu ódio, com o meu discurso, sabe, duro. Então eu preciso mudar isso. A gente está tão preocupado. Silas Malafaia falou uma coisa para Estela quando ela estava perdendo o filho, que eu achei muito bacana. Eu orei muito para aquele garoto não morrer, né? E a Estela, ela conta isso, né? Ela fala assim, eu falei, Deus, tem um mundo inteiro orando, como é que o Senhor vai ficar se o Senhor levar o meu filho? E aí Silas Malafaia fala para ela assim, olha só, Deus não precisa de advogado. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. E eu acho que a gente está nessa preocupação, a igreja. A gente tem que defender Deus, a gente tem que defender a igreja. Deus não precisa disso. Deus precisa que a gente vá pregar o evangelho a toda criatura, porque tem lugar para todo mundo. E eu acho que essa cultura do reino que a gente precisa aí, tá falando, o português já tá agarrando. A gente precisa... É isso. É isso aí. Entendemos? Então tá bom. É interessante. Que você está falando aí tem tudo a ver com a proposta realmente. Quando Deus colocou no meu coração esse tema, né, de cultura do reino, é porque a gente tem essa impressão que a gente precisa ajudar Deus. Sim. Entendeu? E a essência da igreja é pregar o evangelho. Simples, sim. A gente tem os métodos, tem as formas, aí a questão cultural da igreja local, a igreja parede preta, a igreja que prega para roqueiro, entendeu? Aí, Desculpa, a quantidade de pessoas que eu vejo criticando as igrejas de parede preta, você, meu Deus, a gente sempre pode de exemplo, né? na sua vida, o que muda na vida da igreja? A parede tá preta, tá rosa, tá branca, tá vinho, não muda nada. É verdade. Sabe? A minha igreja de parede preta, gente. A minha também, e tá tudo bem, sabe? Tem um monte de jogo de luz, piscando fumaça. E se eu não tô feliz ali, isso é cultural. É uma cultura não de reino. É aquilo que já falou, é uma cultura daquela igreja. Aqui não tem parede preta. Uhum. Então o que eu penso? Se me fere meu ego, que pra mim é ego, que não tá aqui em lugar nenhum dizendo qual é a cor que tem que estar a parede. Se fere, se incomoda, você é livre para procurar um lugar onde onde a cultura, onde os costumes daquela igreja se enquadra aquilo que você entende. Agora, não queira impor, sabe? Não, só é crente quem estiver na igreja que tem a cruz, só é crente quem tem a igreja que não tem fumaça. Dentro da definição de cultura, também aparece os comportamentos que são aprendidos, né? E muitas vezes esses pensamentos que a gente tem sobre o que é certo e o que é errado, parede preta, errado ou não, tal, tá de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Eu faço parte dessa geração que não podia chutar uma bola na rua, né? Eu tenho um caso de um rapaz que ele foi excluído, conheci esse caso, não vi, tá? Que a bola caiu perto dele, ele chutou a bola para os garotos, e aí o jogo foi assim. Olha que doidinha. Entendeu? Olha o nível, né? É o nível, então assim, essa pessoa que aprendeu tudo isso, né, para muitas vezes abrir mão disso, ela fala, não, está errado, né? Tá inserido. Só pra galera entender aqui, que é importante a gente entender que a gente precisa também fazer uma leitura da cultura que a gente está inserido. Sim. Porque, por exemplo, a gente está vivendo uma cultura da tecnologia, da rede social, entendeu? A Kézia tá aí fazendo foto pra gente, já postando no Instagram. Porque marca, Kelly. Marca a gente aí. Porque é tudo em tempo real, cara. Sim. A gente tira uma foto, é o momento que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo agora o momento, gente, da inteligência artificial. Doideira. Eu tenho medo dos médicos daqui a 20 anos. Eu tenho. Então, assim, é uma loucura, gente. Como que... Aí, por que eu tô falando isso? Porque a cultura, como você falou muito bem no início, ela vai mudar com o tempo. A cultura, ela é temporal. É isso, né? Ela vai mudando. Aquilo que há 20 anos não podia, hoje pode, e é normal, é natural. Só que a igreja, 2000 anos, vamos botar assim, de igreja, ela tem uma cultura, uma identidade e os princípios do reino. O que é básico a fé, que não vai mudar. Não muda. E assim, o grande lance, o que é? A gente está se deixando levar por ideologias, por pensamentos humanos, e tá tudo bem. Esse é o perigo. Você tá entendendo? Por exemplo, quando eu botei aí a questão da cultura do reino, botei Jesus lavando os pés dos discípulos na nossa arte. Entendeu? Porque você se inclinar para você servir o outro e seria uma humilhação para os apóstolos,
o próprio mestre, o Cristo, abaixando para lavar os pés deles. E eles eram pés sujos, que não tinha calçados naquela época, eram sandálias, eles andavam a pé. Então, assim, era inimaginável. Tem, cara. Ele fez aquilo ali, ele se abaixou, se humilhou. Então, assim, é algo que ele depois ele vai falar, né? Agora vocês precisam fazer o mesmo. E passaram-se 2000 anos e a gente não faz. E é isso. A gente ainda tem dificuldade de se humilhar, de reconhecer, sabe? Nós líderes, principalmente, não. Mas eu sou líder. Eu não posso... Nós pais, no meu filho, eu não posso mostrar fraqueza pro meu filho. Eu não posso falar assim, filho, eu errei, me perdoa. Mas aí é o que o Dino falou. A gente foi gerado dessa forma, a gente foi criado dessa forma. Eu vi um Rios muito maneiro falando sobre isso. Ela chegou e falou assim, sobre a diferença de costumes e princípios, né? Aí ela falou, olha, você usar calça, saia, bermuda, boné, isso é costume. Você se vestir decentemente é um princípio. E aquilo fez muito sentido para mim. Assim, é isso. A gente precisa entender que, e aí é para tudo na vida, né? O princípio é inegociável. A maneira como eu estabeleço esse princípio, ele vai variar dependendo do contexto social que a gente está inserido. Há 20 anos atrás, na época do Reto Projetor, tô revelando a idade, a gente tinha o quê? A gente tinha uma pessoa na mídia que era escrever ali, né? Tinha que ter letra bonita. Na transparência, com canetinha preta. Alguém pegou essa época aqui, gente? Tá aqui presencial, pegaram ainda, né? Era uma. Hoje, e vou arriscar aqui a maioria das igrejas, o maior ministério que você tem é o Ministério de Mídia. Que há 20 anos atrás era uma pessoa com reto projetor escrevendo na transparência para colocar ali. Hoje tem até treinamento pro pessoal rolar no chão, para tirar foto, para fazer o stories. Mudou, né? E é um povo que tá invisível. Porque eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria fazer teatro, porque agora mudou. E tá tudo... Tá faltando instrumentista. Então, vamos ensinar esse povo da mídia a tocar algum instrumento. E eu acho isso muito bacana. E meu pai, pastor também, brigava muito com a gente. Tocar videira dentro da igreja na década de 90 era pecado. Só podia ir em congresso quando era fora da igreja. E a gente ia pra Jubab como? Todo feliz porque cantava videira. Por quê? Porque já cantava videira. E hoje... isso aí é uma leitura da atualidade. Mudamos. A gente vai mudando, né? E graças a Deus. Algumas coisas mudam para pior e outras para melhor. Eu estava falando no começo sobre a questão do... Até ele puxou o gancho muito bem que eu ia falar. E também do que eu ia falar sobre... Tá muito no auge hoje esse assunto, o aborto, né? O aborto tá muito no auge. Eu citei agora há pouco o exemplo das mulheres, né? E eu vou citar agora o exemplo de um homem, né? Um homem, eu não vou citar aqui quem é, mas que... ele falou assim, na época da eleição agora, recentemente, ele falou assim, sobre essa questão do aborto, né? Porque tem um candidato que seria abortista, o outro não, por aí afora. Aí o cara falou assim, mas você vai votar no candidato que apoia o aborto? Ele falou assim, olha, homem crente. Ele falou assim, amanhã ou depois, isso aí vai ser liberado mesmo. Então não faz diferença se eu vou votar num cara que apoia o aborto ou não. Vai ser liberado mesmo. Então, assim, tá vendo como é que nós acabamos, né, sendo influenciados, né, quando a gente permite, obviamente, pela ideologia. A ideologia que vai mudando a cultura, né, que vai sequestrando os valores. Né? Em algum sentido, vai impondo mesmo. Jesus, quando ele vem, eles esperam um Messias, ele é aclamado quando ele entra em Jerusalém, porque eles esperam um Messias, um rei libertador. E entra Jesus, né, mostrando paz, né, mostrando amor, e por isso ele é crucificado. Meu reino não é deste mundo, né? Ele não prega aquilo que os judeus queriam ouvir, né? Ele não prega a lei como uma máxima, mas sim ele prega o amor, ele prega o perdão, né? Obviamente não é o amor a qualquer custo, né? Porque Cristo, para nós nos chegarmos a Cristo, eu aprendi isso há um tempo atrás com a minha esposa, tá bom? Ela, numa mensagem, ela falou que a gente nunca chega perto de Jesus, é mais ou menos isso, tá? E a gente chega e sai sem levar nada e sem deixar nada. Existe uma troca, né?
A gente troca os nossos valores pelos valores do reino. Jesus, ele faz isso. A gente, quando hoje, nós, principalmente nós pais, né? E eu falo isso porque a gente está falando de cultura, da sociedade hoje, do nosso tempo hoje, né? Às vezes a gente, e eu falo isso da minha família, tá? Falo de mim, tô falando de mim agora. A gente consegue ensinar o nosso filho a amar um time de futebol, eu sempre falo isso, sabe? A gente ensina o nosso filho a ter paixão por um time. Ah, não é esse assunto não, aí que vai... Minha filha agora virou botafoguense, quer ser botafoguense. Poxa vida. Mas Ô, Laura, você tá assistindo o papai aí, Laura? Você é Flamengo, Laura, você é Flamengo. quem é Botafogo essa família? É, Joaquim, Joaquim, você influenciou a Laura a ser Botafogo, mas ele faz tudo sentido o que você tá falando. Mas a gente consegue fazer nosso filho amar um time de futebol. Sim. E aí a gente volta lá no começo da sua fala, né? Mas a gente não consegue fazer esse menino, essa menina amar a Bíblia, amar Jesus. E aí esse menino que não ama Jesus, essa menina que não ama Jesus, vai ser uma presa fácil na universidade, né? Porque assim, a gente conseguiu fazer uma criança de 10 anos falar sobre os jogadores, sobre os times, sobre tudo, mas ela não consegue falar sobre Jesus, né? E aí eu penso que a gente, quando a gente chega diante de Deus, e quando a gente chegar diante de Deus definitivamente, nós os crentes teremos que ter algo para apresentar ao Senhor, sabe? A gente vai chegar com mãos limpas, sabe? Mas não com mãos vazias, sabe? Mas para a gente ter as mãos cheias de obras do reino, a gente tem que abrir mão toda essa cultura mundana, que hoje, querendo ou não, gostemos ou não, tem influenciado muitos cristãos, né? Muitas igrejas têm sido influenciadas. A gente está vendo a torta direito isso aí. A gente vive uma época de muita informação e, ao mesmo tempo, desinformação. Sim. Porque hoje em dia, qualquer um dá um Google aí e pesquisa o que quiser na internet. E aí você vai ter 1 milhão de pessoas lá ensinando, pessoas sérias ensinando a respeito do reino, a respeito da Bíblia, da palavra, e pessoas totalmente desonestas ensinando também a respeito da Bíblia e tudo mais. E muitas pessoas não vão conseguir fazer esse filtro, porque é um tempo de muita informação e também desinformação. Ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer as nossas crianças amar ao Senhor. Aí eu tenho uma motivação para esse caos, né? O meu filho me vê jogando bola, me vê assistindo o jogo, eu levo meu filho para o Maracanã. Que não é errado também, né? Não é errado, não é esse, não é esse, porque eu não levo porque eu não sou muito fã de futebol, mas eu pago para ele ir com amigos. Eu acho que tem que, o que eu questiono é, ele me vê lendo a Bíblia? Entendi. Ele Na mesma proporção. na mesma proporção? Sim. Ele me vê, tipo assim, filho, olha só, vamos levantar 8 horas da manhã para a escola bíblica. Pai, eu tô com isso. Não, vamos. A gente não foi lá no futebol, a gente não... Então, é óbvio, porque o nosso cérebro, ele trabalha por estimulação. Quanto mais eu estimulo para aquilo ali, mais eu vou ter prazer, ou mais eu vou ter facilidade para me relacionar com aquele que eu tô sendo estimulado. E eu vejo muito isso. A gente tá... E não só o futebol, mas diversas outras áreas, a gente estimula, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que militar e tal, mas não é com a mesma... Aliás, o contrário. Não, Tadinho, ele fez um curso pré-ontem, ficou de 7 da manhã às 7 da noite no sábado, eu vou deixar ele em casa no domingo para ele dar uma descansada, porque segunda-feira recomeça. Ou seja, não é negociável o estudo. Mas, pelo amor de Deus, eu sou professor, eu levanto a bandeira da educação pro resto da vida. Mas eu tô dizendo que tem que ser na mesma proporção. E aí é óbvio que ele não vai amar Jesus. Sim. E aí, também explicando, justificando a sua fala, que eu acho que é muito relevante, por que a gente tem a informação e a desinformação? Acho que esse é o ponto. A gente não tem o hábito, porque acho que chegou pra gente muito rápido essa era tecnológica, a gente não tem o hábito de conferir a fonte daquilo que a gente está consumindo. Eu estou consumindo essa informação. Não dá tempo. Já vem e outra. Aí vem qualquer coisa e a gente vai tomando como verdade. Quando a gente pensa na palavra de Deus, eu acho que isso porque aí a gente se perdeu feio, assim, como igreja, como crente, né? Não vou nem colocar na conta da igreja, não, mas na minha conta. Individual, né? Individual. Uhum. Porque o que acontece? O Espírito Santo, ele está em mim para me direcionar, para fazer com que eu interprete a palavra. Só que eu estou preferindo ver e consumir a interpretação do Dino.
a sua interpretação. E Terceiriza. aí eu terceirizo. Só que não estou dizendo que as pessoas que falam nas redes são pessoas, a gente não tem costume, não é isso. Mas se eu tenho a minha leitura, meu entendimento, Jó, sabe? Meus olhos, só te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Filtro, né? Esse aqui é um filtro, né? Eu tenho um filtro, porque eu conheço, eu sei o que está escrito aqui. Então, se o Rafael vem para mim com uma parada que tá contrária àquilo que eu vou lá, mas eu não quero ir. Então, o fato da gente ter é paradoxal, né? Porque, tipo assim, eu tenho aqui o meu Instagram, mas eu também tenho a Bíblia. Eu tenho certeza que todo crente tem. Mas vai lá, porque eu descobri esses dias que tem como você ver a quantidade de tempo que você vê os aplicativos. O tempo que você ficou no Instagram no dia, o tempo que você abriu o aplicativo da Palavra de Deus. Entendeu? E aí é óbvio. Se você disser, eu vou dizer, tem razão. E se você disser, tem razão. E se eu disser, tem razão. E onde é que eu vou descobrir onde é que tá a razão? Quando eu abrir no aplicativo. E Espírito Santo, revela para mim o que o Senhor quer dizer para mim. Não é o que Rafael quer dizer para mim, não é o que outro dizer. Acho ótimo. Sim, E a gente está fazendo isso. A gente vai para as redes sociais para falar sobre isso, para falar sobre a palavra de Deus. Mas eu preciso ter o discernimento. Verdade. Tem que ser pessoal. Deixa eu falar uma coisa. A gente tá vivendo uma época que a gente tem mais acesso a isso, Sim. né? A Bíblia, isso, desculpa, né? Perdão, a reverência. A gente tá tendo mais acesso à Bíblia e, ao mesmo tempo, a gente não acessa. Não é certo. Na época lá da Reforma, Vocês estão conseguindo para ver que maneira essa capa aqui? gente, olha só, vou fazer para vender, tá? Procura aí, Eu acho que deu 12 vezes sem juros. É uma capa aí que eu A fiz. caneca também. Caneca. eu acho. Deixa eu virar. O que acontece? Na época da Reforma, inclusive a gente tem um episódio, né, produção, anterior a esse aqui, falando sobre a Reforma Protestante. Quando o Martinho Lutero fez lá a tradução, e as igrejas, né, foram se transformando em católicos para protestantes, era uma Bíblia. Uma Bíblia no altar aberta, porque não tinha, a impressão era devagar, aquele processo ainda, né? E as pessoas iam para lá, e era uma Bíblia. E eu tenho certeza que tem lugares no mundo hoje, Começaram a ter acesso. e tem lugares no mundo hoje que a Bíblia é proibida, Sim. é escondida, então são poucos exemplares e tal. E as pessoas estão De sedentas. repente lá é muito mais lindo do que aqui. E é isso que eu quero dizer, entendeu? E a gente tem acesso, a gente tá aí, a gente terceiriza. Antes de abrir para pergunta, se tiver alguém com pergunta aí, eu queria só colocar uma posição aqui importante, que a gente precisa entender, que a gente está falando sobre cultura do reino, sobre esse tempo, ideologia e tal. A gente precisa entender e deixar isso muito claro, e aqui a gente tem pessoas maduras para entender isso, que a gente está vivendo num tempo que jaz o maligno, né? A gente sabe que a gente não é daqui, que nós estamos aqui de passagem. Apóstolo Paulo vai dizer que nós somos estrangeiros. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer o possível para distrair a gente. E não só, isso não é de agora. A gente está falando aqui que a gente descobriu isso agora, descobriu uma roda. Mas a gente precisa ter essa consciência que por trás desse esquema, dessa cultura que não é do reino, que vai te levando para essas ideologias, para esses pensamentos humanos, para essas normatizações, é normal. Relativizações é relativo, é subjetivo, não tem nada a ver, o famoso não tem nada a ver. Tudo isso é obra de Satanás também. A gente precisa ter muita maturidade para entender isso e ficar ligado. Porque às vezes, não, é normal, não é normal. Ser crente é ser crente. Se você não está sendo crente, um cristão de verdade, você está dando brecha para o Deus desse tempo, vamos dizer assim, para Satanás, trabalhar na sua vida de alguma forma. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito entendimento, porque a gente aponta o que é errado, mas a gente também tem que saber o que está por trás, que é espiritual. É espiritual. Então, quando a gente abre a nossa mente para isso, a gente fala assim, poxa, eu preciso realmente viver essa cultura do reino. E aí, já no segundo bloco, a gente vai falar o que é cultura do reino, né? Posso falar uma coisinha rapidinho? Pode. Alguém tem uma pergunta rapidinho? Alguém tem uma pergunta? Tranquilo aí? Tá tranquilo? Não tem não? Então tá bom. Dentro disso que você está falando, tá, rapidinho. Dentro do que você está falando aí, tem aquela historinha que é contada, né, no nosso meio, né? Sobre o cara que está em cima do muro, né? Acho que cabe muito bem, perfeito isso, né? O cara está em cima do muro e de um lado
as pessoas lá, os crentes, os santos, os anjos, estão falando assim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e o cara tá em cima do muro parado, né? Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado tá o nosso inimigo, né? Você acabou de falar que isso tudo faz parte das investidas dele, né? E ele não fala nada. Ele tá de boa lá, tá quieto lá só olhando, o cara tá em cima do muro. E aquela pessoa em cima do muro, ela olha assim, poxa, de um lado estão me chamando, do outro não. Ele fala assim, por que você também não tá apelando para mim, né? Não tá me chamando. Ele é simples, o muro é meu, sabe? Você tá em cima do muro, o muro é meu. E outra coisa que você falou muito bem, né? É que isso aí já vou mais uma citação de Carla, né? É isso aí, cara. Tá escrevendo um livro, cara? Do livro Tá citando. Liturgia do Ordinário, né? Ela poderia falar melhor do que eu. Ainda não li esse livro. É onde ela fala que... Ou li, eu li, não lembro agora. Onde ela, Vocês leem tanto, né? Que até esquece. onde ela fala que ela lê muito mais que eu, né? Onde ela fala que nós estamos, né, num grande engarrafamento, né? Uhum. A caminho do céu, né? Assim. Mas como num grande engarrafamento, às vezes, não sei se você lembra, se você lembra aquela vez que pararam a ponte de Niterói porque tinha lá um sequestrador na ponte e tudo mais. E aí, as imagens que mostraram da ponte de Niterói foram uns caras vendendo salgado, Uhum. o outro puxaram uma bola de futebol, e assim, em cima da ponte. Tipo assim, Lembrou nessa? você Falou? tava lá? Não, lembrou de futebol. Falou futebol e lembra na hora. Mas então assim, sabe, você tá no engarrafamento, você tem um destino, só que muitas vezes você se distrai dentro do engarrafamento, aquele engarrafamento, você se distrai com aquelas coisas ali e fica vivendo sua vida normalmente. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente está absorvendo essa cultura do mundo. E esquecendo que a gente tem um foco, né? Que a gente tem um alvo, que a gente tem uma meta, que a gente tem um lugar para chegar, né? Como você falou, a gente não é daqui, né? Então assim, a gente tem um lugar para ir. E por mais que a gente esteja nesse grande engarrafamento, a gente não pode perder a noção de quem nós somos, quem Deus é, qual o nosso papel aqui, né? E não ficar distraído. Tantas coisas que o mundo, querendo ou não, a cultura, a sociedade, muitas vezes tem a distorcida e tem a nos oferecer. E às vezes é coisa simples, né, cara? Sutil. A gente nem percebe, a gente vai embarcando. Mas é a estratégia. É a estratégia do inimigo. Fazer com que a gente não perceba e vá. Você foi feliz demais na sua fala. O mundo já é do maligno. A gente não é daqui, né? Eu acho que não sei se é Sérgio Lopes ou se é Gerson Borges, que canta aquela Somos Estrangeiros. Gerson Borges. Nossa casa, não é? E é isso. É utópico a igreja achar que a gente vai mudar isso Tudo aqui, isso aí. Não vai. E aí, o que eu penso? O mundo é do maligno? Ok, mas as pessoas não são. Então, o meu papel enquanto igreja é esvaziar o inferno. E vamos embora esvaziar o inferno. Vamos falar de Jesus, vamos criar estratégia para chegar nessas pessoas. E aí a gente tem que, de repente, fica pro próximo bloco essa cultura de que nós cristãos selecionamos quem tem direito e quem não tem direito de ir pro céu. Né? E a gente fica assim, eu vou pro hospital ou eu vou pro presídio para falar de Jesus? Não, eu vou pro hospital. A gente tende a fazer Não, o que é mais fácil. porque eu acho que aquelas pessoas que estão no hospital, elas, é claro que inconscientemente, Sim. elas são mais merecedoras, ou elas estão mais próximos da decisão, né? Mas e o cara que tá no presídio? Não tem? E aí a gente precisa desconstruir isso, porque eu quero ser o irmão mais velho diferente do irmão mais velho do filho pródigo, sabe? Uhum. Eu quero ficar feliz com o retorno, não quero ficar brigando. Pô, pai, eu sempre estive aqui. Não, vem mesmo, vem todo mundo. E é isso. A igreja precisa entender isso. Não vai dar para mudar porque isso é profético. Isso aí. A gente tem que tirar esse povo dessa condição e encher o céu, pregando o evangelho. Vamos lá, vamos pro segundo bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que de fato é essa cultura do reino na prática, né? Porque a gente fala muito em cultura, a gente fala a respeito de ser melhores crentes, a gente precisa ser, mas na prática, eu vou dar abertura aqui, vocês podem falar e dar exemplos também, porque eu acho que a cultura do reino, ela pega diretamente no nosso ego, na nossa vida diária. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala que a gente é do reino, a gente fala que a gente tem que amar todas as pessoas. Amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, só um exemplo.
E a gente, muitas das vezes, a gente seleciona quem a gente quer amar, né? Dando só um exemplo. Mas é bíblico, é princípio, é reino. Aí a gente pode dar mais exemplos aí de perdão, de humilhação, porque tudo que é cultura do reino, porque eu penso o seguinte, a cultura do reino, esses princípios, eles são dados para aqueles que nascem de novo. Então eu não posso exigir uma pessoa que viva a cultura do reino que se ela é ímpia. Então para ela é normal ser desonesta, para ela é normal mentir, para ela é normal ver pornografia. Vamos abrir o verbo aqui. Para ela é normal se prostituir. Para ela tudo isso é normal. Para ela é normal enganar o outro para poder ter poder. Porque novamente o mundo jaz no maligno. Isso é tudo normal para quem é ímpio. Isso não deveria ser normal para quem é do reino. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo e dizemos que somos cristãos, nós nos baseamos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer tudo o contrário a isso. Então isso fere, porque ainda nós não estamos ainda completamente, né, na plenitude da salvação. Nós estamos aqui ainda, somos pecadores, somos falhos, e é nessa parte aí que entra esse conflito. Essa que você falou no início, confusão. Entendeu? Eu acho que as pessoas precisam ficar mais conscientes de quem elas são em Deus. Estão compreendendo? O que é de fato ali ser da cultura do reino? Assim, meu irmão, você tem que ser honesto. Ah, mas o ímpio também, ele é honesto, mas até onde vai a honestidade dele? Tá entendendo? Tem algo dividindo realmente, um muro. Não sei se eu falei demais, mas acho que era essa a pergunta. A gente vive numa república. Então acho que a gente não tem muita ideia sobre o que é reino. Quando a gente pensa em reino, a gente está dizendo que naquele contexto social existe um rei. E aí a gente precisa caminhar de acordo com a determinação do rei. É diferente da gente que é um sistema democrático, de direito, que tem um monte de gente que determina o que fazer e o que não fazer, né? Mesmo que seja eleito por nós. No reino não é assim. O reino você tem um rei e ele que determina. No nosso caso, o reino de Deus, ele é o rei. Jesus, ele ali é o cara que vai... Você falou da Bíblia, eu falei de Jesus, né? Desculpa, Senhor. Mas assim, ele é a pessoa em que vai determinar como a gente tem que fazer. E aí você já disse algumas aqui. A grande questão que a gente precisa entender é: nós vivemos aqui, iniciamos aqui, sentimos o gostinho do que o reino, o que está sendo preparado para a gente. Né? E a gente já precisa começar. Mas esse processo do ato da minha conversão até o momento em que o Senhor me chamar para a glória, é um processo de altos e baixos. Uhum. É um processo de que eu tento aqui, eu vou cair ali, eu vou me levantar e de novo. E por mais que gere essa confusão, a gente precisa entender que é um processo. Paulo nesse sentido, o que ele diz é o que eu... E eu penso assim, eu acho Paulo, depois de Jesus é Paulo, né? E eu fico, se Paulo, que é Paulo, se considera numa condição de miserável... O maior dos pecadores. Porque o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço, sou miserável por conta disso. Não é que, me liberou então para fazer, não é isso. Me fez entender que eu preciso, que a caminhada não é fácil. É uma luta mesmo. E eu fico... e aí a gente pode pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso. É que muitas vezes a gente fica naquele afã, eu não vou pecar, eu não vou pecar, e pequei. E aí vem a frustração, aí da frustração vem me afasto, eu me distancio, mas é o processo. E o rei, ele entende esse processo nosso, desde que o nosso coração esteja inclinado para continuar tentando sempre. Porque, de fato, gente, olha só, eu sou pai de uma menina, eu tenho uma esposa. Eu vou ser bem sincero, assim, não sei se eu vou ser cancelado quando isso for para as redes sociais, mas assim, quando aquele cara lá aquele maníaco lá no Centro-Oeste, foi pego e foi morto, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi alívio. Foi ali. Depois eu pensei, o que eu tô pensando? Uhum. Pera aí,
Mas eu tô sendo muito honesto aqui com os meus sentimentos, estou jogando na mesa aqui. Certo? Então é hipocrisia minha dizer que eu amo todas as pessoas. Mas eu preciso entender que é o meu objetivo de vida. Eu preciso amar o próximo, porque o próximo não é minha esposa e meus filhos. Não é quem me empresta dinheiro. Não é quem cuida, não é quem segura meus braços para não cair. Eles também. Mas o meu próximo é aquele que é desonesto comigo. É aquele que vai me machucar, aquele que de certa forma, agride meu filho. Eles são meus Por isso próximos. que eu falei que pega nosso... Pega. Não, sua fala foi incrível. Só que o que eu... Primeiro, eu não posso normatizar isso. Ah, mas eu santo só na eternidade. Não, eu tenho que... Tem que ter... Caramba, eu tenho que amar. Pera aí, porque é decisão. Não é involuntário. É uma coisa racional, sabe? Eu preciso racionalizar isso. Eu tenho que amar. Eu tô com uma turma. Vocês são lindos. Conta, manda um abraço pra eles aí. Tenho uma turma que rir a minha paz. Eu tô há 7 anos na prefeitura e eu nunca peguei uma turma tão complicada. Qual é o ano? Qual o ano? Todo ano. Nono ano? E vai embora. Eles vão pro estado, né? Vou perdê-los. E aí, eu comecei assim, não gosto de mim não, o outra turma gosta, então eu vou começar a fazer um monte de coisa pra outra turma. Aí passei com outra turma, faço projeto com outra turma, não sei o que, e as crianças estão, ô filho, você só faz ali com outra turma, você não faz comigo, não sei o que, barará. Aí, porque eu tava ferido, eu nunca fui, entre aspas aqui, rejeitado por aluno, sempre foi uma relação muito bacana, e eu tô... E aí, quinta-feira, uma professora minha chegou e falou assim, olha, os alunos estão descendo aqui dizendo que você prefere o oitavo, não gosta deles, que não sei o quê. Felipe, não é sobre você, não. Não é sobre você. Você sempre foi o professor que todo mundo gostou. E de repente tem uma turma. Já não tá na hora de você recuar e mudar a estratégia? Aí aquilo fez sentido pra mim. Às vezes a gente fica querendo brigar contra a gente mesmo em relação às coisas do reino, sabe? Eu quero impor, não. Eu só vou amar se. Eu só vou cuidar se. Eu só vou fazer se. Mas quando eu olho para Jesus, ele esqueceu o se, ele foi, sabe? A cultura do rei, do nosso rei, é de humilhação, é de renúncia, é de entrega, é de amor incondicional, é de cuidado. É essa cultura que ele estabeleceu que a gente precisa desenvolver. É óbvio que a gente está falando de um homem que é Deus. A gente não está nessa condição, mas a gente consegue pelo menos buscar isso de forma honesta. Reconhecer, poxa, não era pra eu estar sentindo isso. Aí vamos lá, sabe? Eu fiz uma peça de teatro que eu achei muito bacana. Contexto era um lixão, uma família estava precisando de comida. E aí chega uma família rica, com um biscoito de primeira linha, e tal, e a menina super mal educada com a mãe, eu não gosto desse biscoito, eu queria outro, não sei o quê, e a criança passando fome, aí ela joga, e a criança pega a comida e come. E aí depois a ideia era, quem estivesse assistindo precisaria ir e falar de Jesus. 99% das pessoas foram para a menina que estava passando fome naquela cena. Ninguém, ou quase ninguém, foi para aquela mulher rica que estava... Mas ela também ela precisa entender o reino. Ela precisa tanto quanto aqui. É aquilo que eu estava falando, a gente seleciona pela nossa ótica, pela nossa formação. Uma pessoa que está em vulnerabilidade, seja social, emocional, enfim, a gente tende a ter mais compaixão, a gente tende a olhar mais do que o cara que está andando de terno e gravata. Empatia, né? A empatia não acontece, sabe? Ou a gente escolhe com quem a gente vai ter empatia ou quem não vai ter. Porque eu estar com dinheiro no bolso me coloca numa condição de que eu estou mais favorável e eu não estou precisando tanto, como se o reino fosse só para os humilhados, para os favorecidos. E aí a gente precisa entender que é um todo, né? É um todo. Aí precisa olhar seres humanos. Sim. Seres humanos, né? Independente da classe social. E interessante você falar isso, é muito importante que muitas das vezes a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai pecar, porque a gente não está vivendo a plenitude do reino ainda. Jesus veio e estabeleceu o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele estabeleceu e inaugurou aquele famoso
Já, já, mas Já, mas ele... mas ainda não. Então a gente precisa ter essa consciência, mas é o que a gente falou, a gente precisa ser honesto. E precisa ser honesto pra gente mesmo, pro Senhor e pra sociedade. Não a gente ficar arrotando, desculpa a palavra, santidade, mas não demonstrando, ou achar que a gente precisa chegar e falar, não, eu sou cristão, eu sou crente. E as pessoas olham pra você, pô, cadê as credenciais? Não tô ganhando Uma coisa, lógico que pode. Você tá aqui não te pra isso. interrompendo, mas os valores do reino, né, são muito mais elevados do que os nossos ou do que, até de certa forma, antigamente. E quando eu falo antigamente, eu falo do Antigo Testamento. Aham. Né? No Antigo Testamento, para você ser punido por algo ou por um pecado ou que você tivesse que pagar com o sacrifício do animal, esse pecado tinha que ser praticado, certo? Sim. Ele tinha que ser a prática do pecado. E quando Jesus vem, né, quando ele estabelece esse reino, a régua sobe. Tem gente que acha que não, eu acho que concordo plenamente com você. A régua subiu, Com sabe? certeza. Não é mais a prática, agora é a intenção. É o É o coração. desejo do coração, o desejo que deve ligar. Rapaz, doideira. Então, assim, eu não preciso mais matar alguém para poder ser réu de juízo por esse pecado. Eu não preciso mais cometer a prática de uma infidelidade ou de qualquer outra coisa de cunho sexual. Eu não preciso mais cometer isso. Basta que isso encontre lugar no meu coração, né? Então, a régua subiu. Não está mais na prática agora o negócio. O negócio está na intenção, no desejo que encontrou morada. E aí Jesus, quando ele vem, que ele estabelece esse reino, ele faz isso pra gente. E no passado a gente ouviu o quê? Olho por olho, dente por dente. Quando eu falo do passado, estou falando da antiga aliança, né? Sim. E agora Jesus vem e fala assim, olha, ame o próximo. Foi falado aqui já, vocês falaram sobre isso aqui. Mas não é só o próximo, é ame seu inimigo. Sabe? João 13:35. E nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês os amarem uns aos outros. Isso não estou falando aqui, assim como eu vos amei, né? Eu não estou falando aqui de algo que eu estou falando aqui porque eu vivo isso. Não, estou falando que isso aqui é um objetivo a ser alcançado. É isso aí. Não só por mim, mas acho que estou por todo Você cristão. falou aí, só para exemplificar, o texto da mulher que pega em adultério, que ela cometeu o pecado. Sim. E qual era o pensamento vigente na época da lei? Tem que ser apedrejado, tem que ser morto. Aí Jesus vem e coloca uma nova. Eles só vacilaram que eles esqueceram de trazer o homem, né? Também. Levaram só a mulher, né? Interessante a gente colocar um do lado do outro, e essa questão do Antigo e Novo Testamento, para a gente entender que a gente vive uma nova aliança e que essa nova aliança, essa nova lei, essa continuidade da lei agora em Cristo, ela é muito mais elevada. Muito mais elevado. Só que as pessoas não entenderam isso. Tem uma pergunta? Vamos lá. Surgiu uma pergunta. Então, como eu não boto, vou lá que tem dia, vou pedir, então, deve estar nem barato, hein? Barato deve ter, tem que ter internet dele. Então, mal barato. Então, e aquela parada e a pessoa, tipo, tudo, então, ela dá, mal bacia tudo, né? Aí, tô passado em dia. Só que muita gente tem que ver, passar sentido, a dar volta no bote. É igual tava vindo, volta lá atrás. O cara deu volta, né? Então o cara usa essa metáfora, essa palavra, também lá no dia, tá lidando com o tom. E o cara bom tem caráter, vende também ele vai lá atrás, e ele tem a dívida dele. Ele pode ser que morreu com ele, mas ele tem o cara que viu a bola, também e a cara que deu a bola, precisava de uma net. If you're worth it, so you're going to bed, you think the good lawyer, the big and the dear dead. I went back and you. I was so bold. I put border that. So the ball of off and really all the about to live it with the lady, deep, then God ball. Also, they tend to go away. And it's a lot of no, I'm available to some people, available to some people, available. How to you live one day, but yeah, I'm good. But badly, to fall like you. Então, tem que considerar, tá? Well, God, and tá bem, but a hora que então, se me tem sua, então, a gente só tem ninguém,
trabalha lá e tudo isso, né? Tem ninguém, tá, pô. Show. Mas tem que ser lá São Paulo, tem que mas fui trabalhar com você, né? Liga para todos nós fazer o que eu e ó. E eu diria por uma nossa amiga, por uma what day. Esses papéis não, mas não. Então acho que é puro da vida. Muito bom. Aí, você tem que dar uma coisa só disso. Aí você diz, não, tem que ter fiz aquele, entendeu? Isso foi muito bom, foi só melhor, foi melhor. Daí não tem que trabalhar, pode ir, eu posso foi. Até vai bater logo lá, legal. Então, o banco, até eu tenho isso aí, Deus da igreja, da pequena, dá o apoio. Eu falo por mim, pelo uma pessoa que eu conheço, não pela igreja, pode, eu ligar. Pode ir pela boa, pelo amor de Deus, Deus me dirá nesse livro na igreja. Tem que estar mais conhecimento, mais, então mais sabedoria, para que possa realmente se encontrar dentro então aí. Terminar o próximo, está tendo gosto de bicho, faz mal. Não dá uma piada, vai em pé, abra só faz. Pô, muito bom, Gilson. Muito boa. Muito boa. Eles querem falar? Eu tô com uma engatilhada aqui também, porque. Deixa eu falar primeiro então, que aí eu não vou esquecer. Você não analisa a pergunta também para poder. É, porque ia falar a questão do caráter, né? Que a gente, por exemplo, eu fui criado numa família católica, entendeu? E uma coisa que sempre me ensinaram muito bem, meu pai, né, que faleceu em 2018, é a questão do caráter. Porque às vezes as pessoas, elas. Tô falando aqui da questão da igreja católica, não, em si não, mas as pessoas, às vezes elas são ímpias, mas elas são um caráter muito mais apurado, aprovado até por Deus, do que muitos cristãos. E aí, a metanoia. E o Gilson falou sobre a questão do caráter, que as pessoas, às vezes, elas vêm para a igreja, mas continuam com o caráter ainda do mundo, ou continuam fazendo as coisas do mundo ainda. Eu acredito na metanoia, na mudança de mente, da mentalidade, né? Mudança de vida. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Ok? Se eu mentia, eu não minto mais. Ou, pelo menos, luto. Luto para não fazer. Isso aí. É bom deixar observado isso. Muito bem essa colocação. Mas, por exemplo, eu fui criado, meu pai me criou assim, ó. Meu filho, você não pode pegar o que não é seu. E isso também pode ser ensinado por uma família que não é cristã. Sim. Tá ok? Todo mundo tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas quando essa família, essas pessoas se tornam cristãs, isso passa a ser ainda, precisa ser muito mais evidente como testemunho. Entendeu? Porque às vezes tem muita gente que é muito boa, caridosa, faz boas obras maravilhosas, mas elas não são salvas. Entendeu? O caráter não salva. Nem as obras. Nem a boa intenção. Nem a boa intenção. Salva Jesus através da fé do sacrifício de Cristo. Então a gente precisa deixar isso bem, bem claro. Eu tenho quem eu sou, meu caráter, a minha construção, e tem o caráter de Cristo. No ato da minha conversão, eu começo a lutar todo dia para sair de quem eu sou ali, daquilo da minha, para viver o caráter de Cristo, para estabelecer o caráter de Cristo em mim. E é óbvio que aí, se a régua já elevou no Novo Testamento, quando eu penso em viver o caráter de Cristo, aí entendo eu, e aí, se eu estiver errado, vocês discordarem, por favor, que aqui, enquanto vivemos aqui, a gente não chega no caráter de Cristo. Mas eu tenho que todo dia acordar e pensar, eu vou ser melhor do que ontem. Eu vou construir coisas melhores do que ontem. Eu estou falando em relação ao meu caráter, Sim. em relação ao reino. O Dino trouxe aqui e eu achei assim, muito bacana essa régua, sabe? Que a gente banaliza. Quando eu penso no Antigo Testamento, eu penso assim, olho por olho, dente por dente. Pecou, vai fulminar. Se entrar ali no sangue dos santos devido, vai morrer, tem que puxar na cordinha. Talvez fosse mais fácil não pecar naquela época, porque a consequência vem rápida. Rápida e visível ali no... E braba, né? A consequência braba. Só que hoje eu considero muito mais complexo isso. Por quê? Porque quando eu entendo que para eu
ser perdoado do meu pecado, para eu ser perdoado da minha conduta, alguém morreu. Eu não vou morrer porque alguém já morreu. Eu não vou sofrer, sofrer as consequências, é óbvio, mas assim, eu vou ser perdoado porque alguém... Isso é graça. E o entendimento da graça, quando a gente entende a graça, a gente pensa o seguinte: o pecado que eu cometo agora, eu estou... Uma canção do Marquinhos Gomes fala isso. Quantas vezes te crucifiquei, sabe? Quando eu peco aqui agora, eu estou pondo o meu Redentor de novo naquela condição para que ele tenha que me perdoar novamente. E se eu entendo quem ele é, o que ele fez? A gente não está falando, cara, de uma pessoa que chegou ali, foi ali. Não. Ele deixou glória, ele deixou majestade, ele deixou, sabe, soberania. Ele se humilhou, se tornou igual a mim. Ele olhou para mim e falou assim: é importante esse camarada aí, para mim, aí eu, para você, para nós. Ele fez isso pela gente. Ele poderia lá na cruz falar assim: prego, sai, chega, e ia acontecer. Ele podia falar assim: eu não quero mais, ia acontecer. Mas ele olhou e falou: pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. E aí ele termina: está consumado a dívida da humanidade. Tá aqui, ó. O cara transpirou sangue. Se você for ver cientificamente o que aconteceu com o corpo de Jesus no Getsemane, é desesperador o que aconteceu com ele. Porque a sobrecarga a profecia de Isaías, né? De estar sobre ele as dores, as culpas, as transgressões, o castigo que nos traz a paz. Estava tudo ali. Quando eu tenho o entendimento do que Jesus fez por mim, a régua, ela vai lá para cima. Porque, eu não vou morrer? Não, eu não vou fulminar mais. Eu não vou. Por que eu não vou? Porque Jesus fez por mim. Eu amo. E se eu amo, eu não vou fazer isso de novo com ele. Eu não vou me colocar nessa condição de novo. O problema é que a gente banalizou a graça. Aí eu vou pegar sua fala. Perdoar 70 vezes 7, agora já me justifica. Não, Jesus perdoa. E aí eu entendo que a gente precisa responder esse amor, essa graça, vivendo a cultura do reino. Vivendo a cultura do rei. É a resposta que a gente pode dar. Como que nós vamos viver a cultura do rei? Por que nós vamos viver a cultura do rei? Porque nós temos um rei que fez tudo isso por nós. É isso, ó. É uma resposta. E deveria ser algo não sacrificante. Porque ele já fez o sacrifício. Isso. Entendeu? Então, Tá lá, não é pesado. Os meus mandamentos não são pesados. O que eu exijo de você, o que eu quero de você não é pesado. E você ainda pode não querer, porque você é livre. Mas se você vem, se você escolheu... Vamos fazer direito? Vamos viver essa cultura direito? Vamos caminhar direito? E se você cair, eu tô aqui. Mas que não seja... Por quantos pecados de estimação nós temos? Quantos erros a gente comete que não dói mais, que não incomoda mais? Mas por quê? Porque ele tá lá, ó, pagando preço, sabe? Ele pagou o preço, ele me dá um pouco de angústia. Eu vejo isso. E aí eu vou falar pro meu nicho, né, que são os jovens adolescentes, o quanto eles banalizam porque não têm o conhecimento da palavra, tem aquele mutueiro de ideologia, mutueiro de informação, desinformação que está vindo sobre eles, e eles não conseguem entender. Então, como a cultura que não é do reino, a cultura nossa, né, terrena, ela é agradável, ela não exige de você muita coisa, ela vai te cobrar lá na frente. Mas para você viver, experimentar aqui, tá tudo certo, sabe? Mas eu já enterrei aluno de overdose. E eu me questionei. Eu falei assim, o que eu fiz? Né? É claro que a pessoa teve a escolha. Mas o que a gente está fazendo para que isso não aconteça? Será que eu estou sendo a Bíblia que esse mundo está lendo? Será que eu estou pregando sem usar a palavra? Será que eu estou vivendo a cultura do reino aqui? Será que... É uma frase minha, tá, gente? A patenteada é minha. Mas assim, eu falo muito isso. A eternidade é tempo demais para se negociar. E eu faço um paralelo com Isaú, né? Porque eu falei isso quarta-feira na escola de servo lá em Rio do Ouro. Eu falei assim, gente, olha só. Isaú estava morrendo de fome, vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Vendeu. Ele achou, eu vou morrer mesmo, então vou vender porque eu fico vivo. Ok. Quais são os heróis da fé? Abraão, Isaac, Jacó. Já parou para pensar?
que se Esaú não tivesse vendido, a gente falaria hoje de Abraão, Isaac e Esaú. Então olha o que ele negociou, algo que teria valor eterno por um prato de lentilha. A gente faz a mesma coisa hoje. A gente negocia a eternidade, a gente negocia o reino, porque já, mas não ainda, né? O que a gente já começou. Mas o que esse reino tem para nos proporcionar quando saímos daqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não passou pela mente humana, mas eu negocio por um vídeo pornô, eu negocio por uma fidelidade com a minha esposa, eu negocio quando não dou um troco, quando vem a mais, eu negocio a eternidade por coisas dessa cultura. Porque eu não entendo, por imediatismo talvez, porque é tudo para a hora, ou então porque não, depois eu resolvo isso. Só que depois eu resolvo isso, amanhã eu passo aqui, sou atropelado, fui. E aí? Né? Enfim. Boa. Rapaz, rapidinho, só uma pausa. Que papo de qualidade, hein? Rapaz, você que tá assistindo aí com a gente aí no YouTube ou ouvindo no Spotify, assim, é impressionante. E eu fico muito feliz, sinceramente. Meu coração tá radiante aqui porque como a gente tem gente de qualidade perto da gente pra falar. E às vezes a gente... Não é que a gente perde tempo, tá? A gente escuta gente de fora, de longe, que também nos abençoa muito. Mas a ideia do podcast Sinalizando o Reino é valorizar a galera daqui, que tem muito a contribuir. A gente precisa valorizar aqueles que estão próximos da gente. Sim. Por isso que a mesa é muito importante. Por exemplo, eu não conheci o pastor Felipe pessoalmente, entendeu? E eu nem passava na minha cabeça juntar o pastor Felipe pedindo na mesma mesa comigo. Tá entendendo como que isso é reino? Isso faz parte de uma cultura do reino. Essa amizade, da troca, do olhar, da empatia. Então, assim, tô muito feliz, só para deixar um gancho aí. Essa semana, eu tava podando uma árvore que tem lá na frente de casa com meu sobrinho, né? O Caio. E, assim, quando eu estou lidando com um adolescente, um pré-adolescente, eu tenho o costume de ficar ensinando, né? Você sabe fazer tudo, né? Faz assim, faz dessa forma, tal. Ele fala assim, Ti, você sempre tá criticando aquilo que eu faço, tá dizendo que tá errado. Aí eu falei, Suzane, quantos anos tem? Eu não sei, os Quantos anos, cara? 14. Oi? 14. Aí eu falei assim, meu filho, olha só. Se o tio faz isso com você, é porque o tio quer que você cresça. O tio quer que você aprenda, né? Aí ele falou assim, não, eu sei que é isso, eu sei que você quer que eu melhore, entendeu? Mas assim, essa era a intenção da gente tá direcionando, podando, né? Fazendo porque você quer que a pessoa melhore, quer que a pessoa ela realmente cresça, né? Aprenda. E Deus conosco, ele faz isso, né? A gente estava falando agora há pouco do imediatismo na hora de punir o pecado, e hoje não acontece mais isso, assim, dessa forma, né? Mas é muito importante a gente pensar que Deus, ele, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente tá cometendo os erros que a gente comete diariamente, sabe? E vem aquela sensação, aquela voz, aquele entendimento dentro do nosso coração, da nossa mente, dizendo assim, você fez errado. E fazendo com que a gente corra para a cruz novamente para pedir perdão. Né? E o inverso disso é que é terrível. É quando o homem ele já está na prática do pecado e pecando e pecando e pecando e já não sente mais, já não ouve mais essa voz. Normatizou. Ele normatizou, ele está entregue, totalmente entregue, sabe? Não dói mais, já não tem mais esse senso do Cristo que morreu, sabe? Ele está entregue às paixões. Isso aí que é muito complicado. E aí eu volto, a gente já falou indiretamente desse texto aqui, o pastor Felipe já falou, o pastor Rafael já falou, sobre Romanos 12:2, né? E não vos conformeis com este século, com este mundo, dependendo da tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse texto, ele fala de não vos conformeis, às vezes algumas pessoas confundem com, tipo assim, é isso mesmo, tá bom. Igual esse moço falou, que eu citei agora há pouco, falou, amanhã depois mesmo o aborto vai ser liberado, então tá bom. Não é esse tipo de conformação que o texto fala ali. O texto fala de tomar forma, né? É igual as mulheres são muito melhores nisso, né? Quando vai fazer um bolo, quer fazer um bolo de coração, né, Juliana? Aí você usa o quê? Uma forma de coração, normalmente, né? Tem umas coisas que cortam o bolo. Ou seja, aquele bolo vai sair com a forma de um coração, né?
É isso que é tomar forma. Paulo está falando assim, não tome a forma do mundo. Ou seja, não é do mundo no geral, mas desses conceitos, desses valores que são antagônicos à palavra. Né? Não tome forma, não tome essa forma, mas transformem-se, né? E é isso que faz a gente se parecer com Cristo. É você viver de forma antagônica aos valores do mundo, esses valores que são contrários à palavra de Deus. Não todos os valores, obviamente, mas os valores que se chocam com a Bíblia, né? Valores que a gente já citou vários aqui. Então, assim, nosso papel como servos, como pessoas, como integrantes, participantes, como pessoas que fazem parte do reino, é justamente isso, viver de forma a não tomar a forma do mundo. Meio redundante, né? Não. A não tomar a forma do mundo, mas sim viver em novidade, né? Como tudo que foi falado aqui já, você sabe, de ter práticas, né? Práticas de amor, que Jesus Cristo fala, ame seu inimigo, sabe? Eu não preciso conviver com meu inimigo. Meu inimigo não precisa dormir do meu lado no sofá, né? Mas eu tenho que amá-lo. Eu tenho que praticar esse amor na vida dele, sabe? Sacrificial, né? Um amor sacrificial, um amor praticado, sabe? Então, assim, é isso que nos identifica com Cristo. Nos identifica com Cristo não é o carro que a gente tem, não é a casa que a gente tem, não é a conta bancária que a gente tem. O que nos identifica com Cristo é a cruz que a gente carrega. Se a gente carrega uma cruz como ele carregou, se a gente segue os passos dele, é isso que nos identifica com ele. Rapaz, vou falar de novo isso aí? Patenteei essa frase aí. Rapaz, vai O que postar. nos identifica com... Mas eu vou colocar, eu vou deixar o Instagram, eu vou dar os créditos. A Pode gente já tá encerrando, né? Porque poderia ficar aqui o dia todo conversando. E vai fluir assunto. Eu vou já pedir vocês para fazer as considerações finais, mas eu vou só fazer uma observação importante. É que a gente tem vivido um tempo de pecados ocultos, né? Pecados que a gente fala aí de estimação. E eu tenho observado que é normal para as pessoas que praticam, que elas na verdade, elas ficam escravizadas. E precisam de ajuda. E às vezes é intencional, porque dá prazer, o pecado dá prazer, e muitas das vezes ela já está tão acostumada que já está anestesiada. E eu percebo que a igreja precisa ser mais amorosa, mais cuidadosa, observar e confrontar os pecados em amor, nesse sentido de cuidado. Porque normatizou tanto que tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que fulano tá indo pro lugar errado e tá errado. Ele precisa se acertar com Deus, com a igreja. Precisa. Então, não espere somente o pastor fazer isso. Você como cristão, como comunhão, que nós, né, a gente fala tanto de comunhão, unidade, estamos aqui. Nós estamos o quê em comum? Cristo, o amor, o perdão, a graça. Então você pode sim, você que está ouvindo aí esse podcast, você pode sim ministrar na vida das pessoas, em amor, em graça. É porque assim, porque aí a gente corta, a gente quebra o ciclo do pecado. Que aí a gente vai estar logo vai na raiz do problema. Porque muitas das vezes vai deixando, é subjetivo, é normal, é relativo, tá tudo certo, mas aquilo ali vai tomando uma proporção e vai envolvendo outras pessoas, vai envolvendo a igreja, vai envolvendo o reino. Eu tô falando isso de uma forma geral, né? Muitas vezes assim, estourou um escândalo do gospel, entendeu? Mas aquilo ali poderia ser tratado na igreja local por um irmão que percebeu e sabia e depois assim, vamos cuidar disso aí, vamos tratar. Por exemplo, ontem, já que, eu não vou citar nomes aqui, já que viu uma amiga nossa dirigindo um carro com um filho no colo, filho de 3 anos no colo, no banco da frente com ela, e uma filha de 5 anos no banco do lateral. Cara, quer me deixar chateado e irado é isso. Tá entendendo? Porque às vezes o ímpio, ele tem mais prudência, mais caráter, falando aqui da fala do Gilson, nesse sentido de cumprir a lei, de ser honesto, muitas vezes do que a gente. E essa amiga nossa é da igreja. Qual o testemunho que ela tá dando numa via movimentada, uma criança no colo de 3 anos, dirigindo com a criança no colo? E aí passa uma pessoa, aí acontece um acidente que pode acontecer, porque a gente não tem controle das coisas. E aí o testemunho dela, poxa, mas não é da igreja? Estou entendendo? E aí, o que eu falei pra Jaque? Jaque, eu vou chegar até ela, vou falar. Em amor, em graça.
Não faz isso não, isso é perigoso. Isso é perigoso para a sua saúde, para a saúde dos seus filhos, para a vida deles. Então, a gente precisa identificar e ver os erros dos outros e também estar aberto a receber as críticas. Aí eu estou falando por outro lado, que às vezes quando você aponta o dedo, você está apontando outro para você, né? E você ter essa humildade também de ser confrontado. E aqui quando eu falo confronto, gente, não é briga. Sim. Né? O confronto é de você chegar e chamar a atenção em amor, em graça. Fica essa palavra aqui até pastoral, porque muitas vezes a gente vai deixando, tá tudo certo, tá tudo normal, tá na igreja, tá bem, mas não tá bem. Tá bem. Precisa ser tratado. O fato de estar na igreja, vir na igreja com um pino embaixo do braço, não quer dizer que a pessoa está bem. Entendeu? Eu acho essa sua fala para fechar assim incrível e daria um outro podcast, na verdade, sobre isso aí. Porque eu concordo plenamente, cara, nessa questão do posicionamento que a gente tem que ter como irmão. Isso não é pastor, não é irmão, que a gente não tem. E aí, a minha crítica a gente está tão preocupado em fazer a igreja, em trabalhar para Deus, que a gente não tem tempo para Ele. A gente não tem tempo para olhar para o lado e ver que a pessoa está passando por alguma questão, está passando por alguma situação. Por exemplo, se você se cala, não fala com essa sua amiga, e amanhã ou depois acontece um acidente, Deus livre e guarde, vem alguma fatalidade, como é que fica o seu coração? Né? Sabe, agora, se você disser e ela não mudar e acontecer a fatalidade, talvez ela mesmo não tenha essa... a gente não está nem colocando em questão aqui que a pessoa faz de propósito, de repente ela não consiga identificar o tamanho do perigo que esteja acontecendo. Isso aí. E alguém tem que alertar, sabe? E a gente tem disso, a gente fica preocupado de, não vamos falar porque é a vida da pessoa, é pessoal, né, comigo e tal. Mas e aí, você banca? Você bancaria, seu coração bancaria o resto da vida pensando assim, poxa, se eu tivesse feito alguma coisa, sabe? Eu tenho olhado a palavra que você usou é a palavra que eu penso que não está acontecendo. Cuidado. A gente não está mais cuidando de pessoas. O pastor Joel, um amigaço meu, ele fala uma frase que eu levo para a vida. Coisas são para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nós estamos numa sociedade que a gente tem amado as coisas e usado as pessoas. E a gente precisa reverter isso, sabe? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque nós somos melhores juntos, sabe? Porque dois tem melhor paga. Se um cai, o outro levanta. Um esquenta o outro. Então a gente precisa caminhar junto. E a gente está escolhendo fazer escolhas de modo individual. E quando a gente vive em comunidade, de fé, uma igreja, a gente precisa entender que em determinados momentos, o problema do outro é meu também. Até um determinado limite. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas se o irmão está passando por uma dificuldade, aquele problema também precisa ser meu. E eu estou falando isso por mim. E eu erro muito nisso. Peco muito nisso. Que eu preciso ter mais empatia, mais cuidado com as pessoas. Estou reconhecendo isso aqui porque eu preciso melhorar. Mas a gente precisa entender que numa vida comunitária é tudo comum. Tudo que eu falo no sentido de problemas. Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então e o pastor Felipe ontem pregou sobre isso. A gente está fazendo muito, né? O pessoal lembra da pregação de ontem? Vai estar no nosso YouTube depois. Ele falou muito isso. A gente está tanto tempo fazendo, querendo fazer as coisas para Deus, fazer. E na verdade a gente está fazendo coisas que Deus nem está mais, nem quer que a gente faça. Então a gente está acumulando atividades e a gente está perdendo a oportunidade de cuidar das pessoas. Sim. E aí está muitas igrejas cheias, com programações, mas com pessoas vazias, sentadas. E eu acho que foi o advento pandemia, cara. Foi. Depois da pandemia, a gente começou a perceber que a igreja, pelo menos a minha percepção, ela ficou muito mais forte e muito mais relevante para a sociedade quando a gente fechou as portas. Porque ficava 2 pessoas aqui dentro fazendo os cultos, e aí foi o momento em que a igreja mais entregou a cesta básica, foi o momento que a igreja mais se preocupou uns pelos outros, foi o momento que a igreja... E aí a gente viu quanto a gente era amado. Se aparecesse alguém no grupo da WhatsApp, tá com Covid, era impressionante a quantidade de gente que vão fazer esse ciclo de oração e relógio de oração. E movimentou, né? E eu falei, opa... Aí será que esse legado, graças a Deus acabou, que não vem nunca mais, mas assim, será que esse legado não poderia ficar? A gente viveu 1 ano sem evento. Não que eles não sejam importantes, mas eu acho muito mais importante uma célula em que você senta ali com 7, 8 pessoas e eu olho no olho,
e a pessoa vai pastorear a pessoa, ouvir a pessoa. Isso é reino, isso é o que Jesus fez aqui. Jesus sentou, gente. Olha lá, vamos contar a história aqui. Vem cá, o que você quer ver? Então veja. Não, é isso, é isso. É cultura do reino. Aprender com Cristo. Aprender com Cristo. Vamos encerrar. Vamos encerrar, porque senão vai abrir mais um episódio. Considerações finais, agora começando com você, meu amigo. Mas, ó, antes de você falar, agradecer, muito obrigado pela tua presença. E sempre quis trazer você no podcast. Poxa, e tô feliz por você estar aqui com a gente, né? Já fiz um podcast com a Carla e já acrescentou muito hoje. Muito obrigado mesmo, de coração. Tava nem um pouquinho nervoso, né? Não. O pastor Rafael vira e fala assim, não, porque vai ser gravação ao vivo, vai ter plateia, tá bom, melhor fazer o quê, né? É mais light, é mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Uma pessoa que nunca, eu preferi trabalhar nos bastidores, né? Nunca tive aquela coisa de estar à frente, aparecendo, nunca senti esse desejo, mas a palavra, ela nos diz que e essa frase ela tá no filme do Homem-Aranha, tá? Mas ela é bíblica antes de estar no Homem-Aranha, tá? Boa. Que algumas pessoas não sabem, não, né? No Homem-Aranha, diz que grandes poderes e grandes responsabilidades. Só que a Bíblia diz assim, olha, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então tá na Bíblia antes de estar lá, entendeu? O autor é cristão. Entendeu? Mas é do Homem-Aranha real, é raiz. Isso aí. Outro aí não, que Isso aí, né? Então, assim, eu fui entendendo ao longo do tempo, né, que o Senhor exige, né, que exige mais, né? Como eu falei no começo aqui, que quando a gente chega perto de Jesus, a gente entrega e a gente traz conosco, né? Então, assim, muitas vezes aquilo que eu tenho que entregar é justamente isso, né? Os meus limites, as minhas barreiras, né? E superá-los, né? Ele tá aqui hoje, para mim, é um exemplo de estar vencendo, de estar superando, né? De estar fazendo aquilo que eu creio que eu fui comissionado a fazer dessa forma. Eu vou usar essa palavra entre parênteses, né? E eu agradeço, tá? A oportunidade de estar aqui. Muitas barreiras se levantaram, né? Imagina, sempre assim. Na minha vida, né? Coisas assim do cotidiano normal, mas graças a Deus não impediram da gente estar aqui hoje. Então aqui eu, minha esposa Thalia, e eu agradeço, né? Em grande parte. Se hoje eu sou quem sou, eu aprendi ontem, vou rapidinho aqui, tá? Eu aprendi ontem que essa frase é de Isaac Newton, né? Tá bom as frases hoje. Isaac Newton, ele falou assim, ó, se eu cheguei mais longe é porque eu subi no ombro de gigantes, né? Eu aprendi ontem essa frase de Newton a respeito de Galileu, ou Galileu a respeito de Newton, né? Mas eu acho que é de Newton, tá? A respeito de Galileu. Eu queria saber que é essa frase, agora eu já sei. Entendeu? É de Newton a respeito de Galileu. Então, assim, se ao longo dos anos, né, Deus vem modificando isso na minha vida, eu agradeço a todas as pessoas, inclusive, especialmente, né, a minha esposa, tá? Que tá ali, que é a pessoa que ama ler, ama estudar, né? Isso eu estou fazendo hoje a segunda faculdade de teologia por causa dela. Eu teria parado na primeira, mas ela incentivou, não, faz não sei o quê. Eu estou fazendo, o pessoal está arrancando o couro lá da gente, né? Mas tem sido bênção. Eu agradeço a Carla, né? Agradeço a você, pastor Rafael, me convidado. Não achei muito sensato a sua parte me convidar, né? Mas posso também explicar um pouquinho que eu convidei você? É porque ele faz parte da minha história, da minha conversão, juntamente com a Carla, lá na escola, no 308, segundo grau. E eles tinham uma célula da igreja lá, e eu não tinha nada de saber de igreja. E eles fazem parte, ele e a Carla, a Juliana, a Roberta, outras pessoas, né? O Alan, a gente tinha um grupo lá, né, pequeno, na escola, uma célula dentro da escola. E lá conheci eles e até hoje a gente cultiva essa amizade, esse respeito, né? Então, assim, muito feliz de poder hoje compartilhar e ver, assim, aquele homem que eu conheci lá quando eu tinha 18 anos, 19 anos, hoje eu vejo um homem íntegro, com caráter irrefutável até os dias de hoje. E isso aí, cara. Deus chamou, tem que fazer, meu irmão. É isso aí. Jogar a vergonha de lado, jogar
os medos, as barreiras e ultrapassar. Eu estou fazendo isso. As pessoas pensam que é fácil, né? Você apresentar um podcast, você pregar, pegar um microfone, tá em evidência, rede social. Cara, aqui dentro, aqui, pelas minhas forças e minha vontade, eu não faria nada disso. Eu estou só obedecendo aquilo que Deus mandou fazer. Só fechando aqui, o agradecimento à minha esposa, minha família, minhas filhas, tá bom? Não é você, tá? E fazendo aqui um... Eu não sei por que que eu disse isso. Eu não sei por que eu disse isso, mas eu preciso falar, tá me incomodando aqui. No começo, quando eu fui apresentar a Carol, eu falei assim, não, Carol é uma levita. Eu não creio nisso. Eu não sei por que que eu disse isso, mas... É porque isso aí... Acho que me faltou uma palavra e veio isso, Você tá no Antigo Testamento, irmão. entendeu? O Carol, É uma serva. Carol é uma ministra de louvor, uma serva do Senhor, canta, vocês conhecem ela aqui, né? E é isso. Eu queria fazer essa correção na minha fala, porque eu não posso O deixar... levita é aquele que... Não posso deixar passar, porque isso não faz parte de mim. Eu ia perguntar, ela é da tribo de Levi? Pastor Felipe, considerações finais. Posso fazer 2 convites? Lógico. Não sei quando é que vai ao ar, mas dia 1, 2 e 3 de dezembro a gente tem o Radical Team lá na PVP. Opa, É um legal. projeto específico para adolescentes de 2 a 19 anos, muito bacana. Então quem quiser, quem se interessar aí, se for pai, tio, quiser enviar o seu adolescente, ou você é adolescente, vai ser muito bacana, vai sair da igreja 8 horas da noite do dia 1º. Me chama no Instagram lá, aproveita e me segue, porque eu quero ter bastante seguidor no Instagram. Você quer chegar a 10 mil, né? Que você falou, né? 10K. 10K. Tô quase, falta só 7 mil e pouco. E o segundo convite é uma escola de missões que a gente tem na nossa igreja para adolescentes e jovens também, que é DNA, Deus nas Atitudes. Legal. E a proposta é que a gente leve, o ano passado nós fomos a Minas, já ficamos 20 dias em Minas Gerais. Quem é da antiga aqui vai lembrar King's Company, a ideia é a mesma ideia do King's Company, né? A gente surgiu dali. Nós vamos esse ano para Maricá, vão ser 15 dias lá, um tempo teórico de ministrações, e depois a gente vai para praças, para asilos, para orfanatos, para presídios, para poder ensinar essa garotada a pregar o evangelho em Aí, legal. cidades, né? Em missões urbanas. E aí, se quiser, me chama lá que eu te dou as orientações, tá certo? Agora, quero agradecer, Muito prazer te conhecer, poxa vida. É desigual, tá vendo? Ele se conhece há mais de 20 anos e eu não conheço nenhum dos dois, eu conhecendo aqui agora. Mas foi um prazer, poxa, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Assunto que, assim, arde, acho que a gente tem que refletir mais, problematizar mais, falar mais sobre, para ver se a gente consegue um crescimento aí para ontem nessa questão da cultura do reino. Um abraço para minha igreja. Eu poderia dizer as minhas igrejas? Poderia, mas ainda você vai ter que cortar isso depois, tá? Porque senão dá problema. Mas eu quero mandar um abraço lá para a garotada, tanto da PVP quanto de Rio do Ouro, que eu tô aqui por conta de Rio do Ouro, verdade seja dita, né? Você me viu Vou virar Rio do Ouro. e o pessoal de lá. Mas tempo bom de qualidade aqui, gostei muito. Obrigado, viu? Pelo Prazer te conhecer. Família. Vou pedir a Juliana para trazer pra gente a lembrancinha para vocês. E aí, enquanto isso, a Juliana chega aqui. Você que gostou desse conteúdo, né, achou relevante, que você compartilhe, né, curta aí. A gente está chegando a 700, quase 700 membros, inscritos no nosso canal no YouTube. A gente está no projeto de chegar a 1.000 inscritos. Então você... crente já acha que é membro. É porque é igual a igreja, né? Nossa igreja vem, que a igreja é virtual. Mas compartilha com a gente aí, compartilha com seus amigos, seus familiares, para que você continue sendo abençoado aí com os nossos podcasts, tá bom? Pode trazer aqui. Você tá com uniforme? Você tá com uniforme? Tá vendo, tio? Glória, tá vendo aí? Agora eu tô feliz, ó. Não, eu vou agradecer, não acabei não, Gilson. Calma, fica tranquilo. Fica tranquilo, tô finalizando. Quando eu cheguei aqui e vi a caneca, eu falei, Senhor, eu acho que eu sou merecedor, mas... Mostra aí, né? Vem chocolate aí, né? Rapaz, vocês estão arrumando um problema danado comigo, porque todo convidado que vem não leva caneca, não leva nada. Mas hoje é conferência. É conferência analisando o reino. Olha lá, ó. Carla já tá lá reclamando que dela não tem. Perguntar se Carla ganhou, né? Eu tava aqui no dia, não lembro. Aqui, olha só. Cara, eu poderia ceder a minha pra você, meu coração não tá em paz pra fazer. Só vou fazer uma observação aqui. É o que eu fiz pra Felipe ontem, pastor Felipe. A caneca de vocês e o chocolate das esposas, tá bom? Tá ótimo. Tá, Vocês foram de dieta? aí é seu. Filhos. Aí é seu. Tá bom. Lá em casa vai as duas pra ela, os dois pra ela, e provavelmente
Ela deve posicionar na estante de livros, que ela tem atrás dela, Isso. aparecendo nos vídeos. Aquela que sai nos vídeos agora, tá? A caneca, tá bom? Agradecer a vocês que estão aqui. Parabéns pra galera que tá aqui, gente. Vamos lá. É o que a gente faz lá no nosso podcast, lá em cima, no nosso estúdio, né? Hoje a gente trouxe aqui a estrutura aqui para baixo. E é isso aqui, uma forma simples, conteúdo para a gente poder conversar, pensar, refletir, debater, confrontar. É importante isso. A gente está precisando disso para esse tempo e dentro de um formato para esse tempo, né? Podcast que a galera escuta, a galera está sempre querendo participar e é muito bom. E que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês, poderosamente. Deixa eu agradecer a produção. Eu queria agradecer a produção de uma pessoa. Hoje tem duas. Tem uma que é tá aqui hoje. Ela que é a fotógrafa, depois eu vou postar tudo. Obrigado, vocês são ótimos. Palmas pra ele, gente. Palmas. E aí, a produção tá igual a Jesus. Quando eu cheguei aqui, ele já estava. A gente vai encerrar aqui. A gente vai encerrar e depois a gente vai tirar foto aqui, tomar mais um pouquinho de café. Então é isso, galera. Ó, continue sinalizando o rei na vida de alguém, porque muitas pessoas estão precisando disso. E outra coisa, continue, você que é cristão, vivendo a cultura do reino. A gente falou muito sobre isso hoje, que você de fato entenda o que é reino, quem é o rei do reino e viva essa cultura do reino, tá ok? Deus te abençoe e até o próximo podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam.